Olá, bom dia, 6 horas e 1 minutinho, sexta-feira maravilhosa, chegando, nos presenteando, né? Com uma semana muito trabalhosa, muito produtiva e agora a gente já começa a se preparar para ter um final de semana aí pela frente com muito juízo, hein? Seja muito bem-vindo ao programa A Notícia de Frente. Bom dia para você, Kleber Lima, sextou! Bom dia, Luciana, bom dia, Haroldo, bom dia a você que nos honra com a sua audiência todos os dias. Tenhamos todos uma ótima sexta-feira. É isso aí, amém. Que assim seja, Kleber Lima. Bom dia, professor Haroldo Arruda. Dia. Quem conhece não muda. Esse era o slogan de papai. Haroldo Arruda, quem conhece não muda. Bom dia, Luciana Gavilha. Bom dia ao jornalista Kleber Lima. Bom dia a você que nos acompanha todos os dias aqui no programa Notícia de Frente. Hoje é um dia muito especial. Hoje é dia do maçom, sabia? Não sabia não. Hoje é o dia do maçom, dia 20 de agosto. É isso aí, parabéns a todos os maçons. Tem muitas lojas maçônicas aqui, né? Muitas. Bom, gente, 6 horas e 2 minutinhos, você está acordando agora? Presta atenção, viu? Fique conosco, porque tem muita notícia. E agora, se você não pode ficar aí na frente da TV, nos acompanhando, não tem problema não, viu? Pode ir para o trânsito, pode seguir aí, né, a sua rota de todo dia, mas coloca a gente lá no Facebook e vai ouvindo programas. Isso mesmo, você pode nos acompanhar ao vivo em tempo real pelo Facebook, viu? Tem aí o @ da TV Vila Real, coloca lá e vai nos ouvindo, viu? Vamos então às imagens do trânsito, ver como está a movimentação nas principais avenidas da capital. Olha o movimento um pouquinho mais intenso aí para o horário, 6 horas e 2 minutinhos. Nós temos aí uma cena tranquila até, mas com um certo movimento aí na avenida. Parecia que tinha um carro ali, né? A câmera abriu, estava atravessado, mas tudo bem. Acho que foi só uma pequena barbeiragem ou um probleminha técnico ali, não sei, né? Na Avenida Miguel Sutil nós estamos, agora foi um giro de imagens. Nós chegamos agora na Avenida do CPA, também aí tranquilo, mas com uma certa movimentação, porque existem aqui manhãs que não há movimento nenhum, né, professor? Completamente parado. Mas hoje é sexta-feira, né? Exatamente. Então, realmente, hoje eu acredito que nós teremos mais para o final da manhã, mais movimento, mais movimentação no trânsito por conta do final de semana. Normalmente é assim. E o clima continua muito seco, né? Olha lá, Kleber Lima, essa imagem maravilhosa, nem parece Cuiabá, está aparecendo aí um outro cenário bem diferente. Pegou aí um ângulo, né? Tem um trechinho ali do Grande Templo, a construção, tem o polêmico ali, Hot Wheels, né? E a Avenida do CPA, uma imagem diferenciada. Tudo bem, a câmera está um pouquinho embaçada, mas de fato nós temos um céu hoje, né, diferente. Também branquinho, o sol querendo surgir. O amanhecer, Kleber Lima. Tão bonito, né? Alvorada. Agora, movimento aí muito pouco nos dois sentidos, né? Mas assim que o motorista gosta, até porque daqui a pouquinho vai ficar bem diferente, né? Agora nós temos imagens aí da trincheira, estou certa isso, lá na Avenida Miguel Sutil, nos dois sentidos, né? Um pouquinho menor de movimento daqui de Cuiabá para a Várzea Grande, mas para o horário é bem pertinente, viu? Agora a gente vai para outro trecho aqui da capital, vamos ver aquele giro das câmeras da CEMOB, são 42 câmeras mostrando imagens do trânsito, também cenários, né? Como o céu que a gente acabou de ver aqui. Uma movimentação muito tranquila ainda para esta sexta-feira, você pode seguir aí com muita tranquilidade. Temos imagens da Avenida Arquimedes Pereira Lima, quase sem trânsito nenhum. Esse trecho aí é muito utilizado, né, por muitos condutores, porque acaba levando a outras partes da cidade. É uma importante via para o escoamento aqui do trânsito da capital. Agora a gente vamos para outro trecho aí de Cuiabá para poder orientar melhor os condutores, para saber como é que está, né, a movimentação em outra avenida agora. Bom, acho que a gente vai encerrar por aqui as imagens do trânsito. Vamos, porque nós temos muitas notícias. Apareceu uma aí, viu? Ali da entrada da 364, ali sem movimento nenhum aparente, viu? Muito pouquinho mesmo. Mas tá bom, gente. Vamos agora, então,
para as notícias. São muitas, você já sabe, né? Temos visita aqui presidencial e também teremos outras visitas aqui. Mas quem vai falar para a gente, vai trazer outras informações quentíssimas, é o repórter João Fernandes. Então eu vou ao vivo com o João agora, nesse momento, que vai trazer informações para a gente. João, já tem a confirmação mesmo de que o ministro da Infraestrutura novamente estará presente aqui em Mato Grosso. Um bom dia para você, João, para a sua equipe, uma bela sexta-feira, viu? Mas conta para a gente, o ministro vem mesmo ao estado? Oi, Luciana, bom dia para você, Kleber, professor Haroldo, para quem está em casa, uma excelente, abençoada sexta-feira e para minha equipe também aqui, um ótimo dia, né? O Valdeir Moraes e o Jean Carlos. Realmente, a visita está marcada para hoje, sexta-feira. O evento vai acontecer, a previsão, né, de acontecer às 10 horas da manhã, com a presença confirmada do ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas. Deixa eu aproveitar essa imagem aqui, rapidinho. Valdeir Moraes, mostra pra gente aqui, ó, o ônibus. O Luciano acabou de parar ali. Eu vou explicar o porquê que eu estou mostrando esse ônibus. Apenas 2 pessoas desceram agora, mas agora há pouquinho, né? Quando a gente chegou aqui, começou a montar o equipamento, várias pessoas desceram do coletivo ali e já reclamaram com a gente. Porque a gente vê aqui, a gente nota que a pista tá linda, né? Olha só, a pista tá linda. A duplicação nesse trecho aqui da BR 163-364, a duplicação tá maravilhosa. Tem aqui a mureta, vão colocar uma grade dos 2 lados, 2 faixas, além do acostamento, né? A obra tá ficando maravilhosa. Só que as pessoas que descem ali no ponto de ônibus, elas estão atravessando aqui a BR. Isso porque ainda não foi liberada. Agora a preocupação é quando for liberada, né, ou quando for liberado esse trecho aqui, onde essas pessoas vão passar. Essa é a preocupação, porque muita gente mora do lado de lá, ou desce do ônibus ali e vem para o lado aqui do Distrito Industrial, onde elas trabalham. Então há essa preocupação aqui, ó, 2 pessoas que desceram agora do ônibus, elas estão fazendo aqui a caminhada, vão atravessar a BR-364, pular essa mureta de proteção. É assim todo dia, as pessoas estão dizendo aqui, assim todo dia, essa é a rotina. Então, de 2 uma, segundo os moradores, de 2 uma, ou muda o ponto de ônibus, não é? Ou faz uma passarela. Vocês trabalham do lado de lá, é isso? Fala rapidamente com você, qual que é o seu nome? Graziele. Graziele e? Maxwell. Vocês fazem isso todo dia, vocês descem do ônibus ali, tem que atravessar a BR e pular a mureta, é isso? Sim, todo dia. Esse trecho vai ser liberado hoje, né? Hoje tem um evento para liberação, o ministro vai vir aqui. Como é que vai ficar a vida de vocês então? Como é que vai ser? Vai piorar um pouco, né? Vai ficar muito ruim. Vai ficar ruim. Porque o ponto de ônibus é ali. Sim. E como é que vai fazer para poder? Eles não estão mais atravessar passando aqui. aqui pro outro lado, eles deviam passar por aqui por baixo para Deveria deixar a parar gente, aqui. porque não tem como a gente ficar atravessando aqui com esses carros. A tua sugestão então, o ônibus ele passar ali pelo túnel e deixar do outro lado, é isso? Isso. Pode ser também, é uma boa opção. Então tem essa sugestão do ônibus parar do lado de lá, ou mudar o ponto de ônibus lá mais para trás, perto do túnel, ou fazer uma passarela, né? Sim, sim. Sim, A passarela seria muito bom. mas por Mas enquanto parar ali, na frente do Senai. Seria uma ótima opção, mais fácil. Mais fácil, né? Mais rápido. Tá Sim. ok, então, viu, Maxwell? Obrigado, viu? Obrigado, bom trabalho para vocês. Tá aí, né? Complicada a vida dessas pessoas, ela tem mais gente do lado de lá para poder atravessar, ou seja, a gente fala de uma benfeitoria, né, Luciana? Essa duplicação da BR 163-364, né, que vai ligar aqui a capital a Rondonópolis. Olha só, a faixa ficou linda, viu? Ficou lindo, o trecho aqui ficou muito bom e é esse trecho que vai ser liberado, né? Com o evento marcado para hoje, às 10 horas da manhã, aqui no Distrito Industrial. A obra, ela não está ainda concluída, né? 100% concluída, mas essa parte da pista será liberada para poder dar fluxo ao trânsito, ao tráfego. A gente já mostrou aqui no ANF, inclusive, né? Lá na frente, lá, aqui, Valdeir, tá vendo aquela tenda? Ali é o viaduto, né? Tem um túnel ali embaixo, não é? Para a esquerda é para quem pega a 070, a rodovia dos imigrantes. A gente já mostrou ali que com essa obra, o trânsito ali, o tráfego ficou infernal, completamente travado, porque só virou uma direção única, né? Tornou uma direção única, então com isso as pessoas têm que dar a volta no Distrito Industrial e o trânsito ali, o tráfego ficou completamente complicado. Então,
Em recente discurso para a imprensa nacional, Tarcísio de Freitas, o ministro, ele frisou que, passada essa etapa da duplicação, a conversa se estende, portanto, para o trecho da mesma rodovia que segue de Cuiabá para Sinop. Na análise do ministro, primeiramente, é preciso tirar a Rota do Oeste, que é a concessionária aqui, portadora, né, da rodovia, que toma conta da rodovia responsável. Pois, segundo o ministro, esta fase, né, esta posse do trecho, mas não faz nada para duplicar. Ela é a detentora aqui, mas não faz nada para poder duplicar outros pontos, como o de Posto Gil a Sinop e de Várzea Grande a Rosário do Oeste. No estudo do ministro, após a saída da Rota do Oeste, serão investidos pelo menos 800 milhões de reais por ano em pavimentos em duplicação, ao menos 80 quilômetros por ano. Abre aspas. A gente está falando de 2,2 bi de investimento nos próximos 4 anos. São 800 milhões em média por ano. A gente está falando de 80 quilômetros de duplicação por ano. Então, isso vai fazer muita diferença para os mato-grossenses e o usuário, claro, da BR-163, fecha aspas, frisou aqui o ministro Tarcísio de Freitas. Daqui, né, o evento vai acontecer às 10 horas da manhã, de inauguração, de liberação desse trecho. Daqui o ministro segue para Sinop, onde sábado amanhã será feita uma audiência pública para tratar da Ferrogrão, né, assunto que você, Luciana, Kleber e Haroldo também já discutiram bastante aqui no ANF. Portanto, às 10 horas da manhã, com a presença confirmada do ministro de Infraestrutura, Tarcísio de Freitas, pelo menos esse trecho aqui já prontinho vai ser liberado, isso para poder dar vazão, né, a esse tráfego muito carregado aqui na BR-163, 364, para quem segue principalmente ali para 070, para a rodovia dos imigrantes. Fica agora essa dúvida, né? Fica essa questão, né? Com a liberação hoje aqui, a gente sabe que uma grade vai ser colocada aqui, em cima dessa mureta, né? Uma tela vai ser colocada, então isso vai impedir com que as pessoas, né, passem para o lado de cá. Como que vai ficar a vida dessas pessoas? O ponto de ônibus, ele vai mudar dali, lá perto do pontilhão, as pessoas passam por baixo, ou o ônibus vai parar do outro lado para poder facilitar a vida dessas pessoas, né? Por um lado, uma benfeitoria, por um lado, uma obra que vai trazer, né, muitos benefícios para quem utiliza aqui, mas por outro, tem a complicação para a vida dessas pessoas que trabalham aqui, principalmente no Distrito Industrial. Volto contigo, Luciana. Obrigada, viu, João, por todos os detalhes aí. Obrigada mesmo. Daqui a pouquinho a gente volta novamente com outras informações contigo, tá? Bom, tá aí, gente. O ministro Tarcísio, ministro de Infraestrutura, um dos mais respeitados do governo Bolsonaro, levando, de fato, infraestrutura para todos os estados brasileiros praticamente, volta aqui em Mato Grosso com discussões importantes em relação à rodovia e também à ferrovia, a Ferrogrão. Bom, se por um lado, né, ele vai ter uma participação aí efetiva para falar em relação à BR, Kleber Lima, vou começar por você hoje, também tem esse outro assunto, o Ferrogrão, né? Até porque, vamos lembrar aqui, que a própria Assembleia Legislativa já tinha dito o seguinte, olha só, se o governo federal acabar emperrando a viabilidade da Ferrogrão, não permitindo que o Estado viabilizasse aquela parte de conexão entre as ferrovias federais e estaduais, a gente vai entrar com uma ação no STF. Mas, nesse momento, é possível acreditar que não vai ser necessário um embate como esse e o ministro vem trazendo, de fato, boas novas aqui para o Estado? Luciana, sobre essa relação da ferrovia estadual com a malha ferroviária, ferrovia estadual eu disse, né, ou rodovia, fiquei na dúvida, com a malha ferroviária nacional, o governador tratou recentemente com o ministro da Casa Civil, né, e veio de Brasília, anunciou pelo menos que esse assunto já estava pacificado com o governo federal, muito embora a gente precise entender o seguinte, o que gerou mal-estar nessa relação foi o fato do governo de Mato Grosso ter se antecipado quando surgiu a brecha jurídica para implantação das rodovias estaduais, se antecipou ao anunciar a rodovia estadual que liga Rondonópolis a Lucas do Rio Verde, o que poderia, em tese, esvaziar parte da viabilidade da Ferrogrão. Porque a Ferrogrão se destina a quê? Nós já discutimos isso aqui. A saída norte
de Mato Grosso, por Sinop até Miritituba, de Miritituba iria por outros meios até Santarém e de Santarém até os portos marítimos de Manaus por barcaças. Daria aí aproximadamente uns 1.800 quilômetros. É uma saída interessante, controversa por causa do custo ambiental e antropológico que essa ferrovia tem, mas nós já trouxemos aqui um defensor da ferrovia que acredita na viabilidade dela. Porém, aos olhos do governo federal, quando a Ferrogrão chega ali perto, aliás, quando a ferrovia estadual chega ali perto e a ferrovia estadual, entendida aí como extensão da Ferronorte, você também consolida esse corredor sul. Então, assim, muita gente vai preferir, e é mais rápido, né? Em tese, seria mais rápido você implantar essa rodovia estadual, porque ela está numa área completamente entropizada, não tem nenhum tipo de embaraço ambiental, ela muito mais rápido do que a Ferrogrão. Quando a Ferrogrão vier, ela teria menos razão de existir. Mas isso aí, isso inclusive teria gerado um bate-boca entre o ministro Tarcísio e o produtor Eraí Maggi, que inclusive o recepcionou na casa dele aqui da outra vez, um mês atrás mais ou menos, que o Tarcísio esteve aqui, né? Mas isso é um problema de opinião. Olha, eu gostaria que não fosse assim e tal, mas não tem impedimento legal, né? Ah, o senhor não gosta? Beleza e tal, mas eu gosto, a lei permite, eu vou fazer. É assim que o governo de Mato Grosso está fazendo. Perfeito. Professor Haroldo Arruda, fique à vontade para comentar. Eu também não visita também do ministro. Eu não acredito nesse travamento por parte do ministro Tarcísio com relação à Ferrogrão, até porque a política dele é uma política desenvolvimentista. Ele é uma política projetada para o desenvolvimento, tendo como base a economia dos estados, né? Ou seja, é muito importante que o país cresça. Tanto é que o ano passado, nessa pegada toda de fazer, é um pé de boi, é um ministro que faz, e é um dos bons ministros do governo Bolsonaro, né? Entregou 86 obras no ano passado, o Ministério da Infraestrutura, praticamente 1.300 quilômetros no Brasil de duplicação de rodovias, quer dizer, algo extremamente consistente, mais de 20 concessões que foram dadas pelo governo federal, aeroportos, portos e por aí vai. Quer dizer, então, ele tem essa postura de crescimento e de desenvolvimento. Então, eu não vejo possibilidade alguma de travamento do ponto de vista da ferrovia aqui no estado do Mato Grosso, principalmente com relação à Ferrogrão, né? E ele vai continuar nessa pegada, ele é decidido, tem autonomia para isso, né? Está liberado para poder fazer toda essa leitura. O que ainda carece ainda de um trabalho um pouco mais elaborado é exatamente, e já tem projeto para isso em Brasília, para a gente, principalmente com relação à revisão das matrizes energéticas, do potencial energético que tem o Brasil e de que forma o Brasil vai lidar com isso nos próximos anos. Essa é uma certa carência, que já existe um certo incentivo por parte do governo federal, mas não efetivamente à altura do que o país merece, para que realmente nós possamos mudar as matrizes, né? Partir dessa migração da hidrelétrica, termoelétrica, que é anacrônica, para um processo mais avançado, mais futurista, mais sustentável, a partir de outras matrizes de energia, principalmente a eólica e a solar, que já vem em desenvolvimento com forte apoio do governo federal pelo ministro Tarcísio na região nordeste do nosso país. Tá certo, professor. Olha só, já fica aí o nosso telefone, o WhatsApp do programa Notícia de Frente para você participar conosco, viu? Ter aquele bate-papo muito bom, às vezes acalorado, mas olha só, gente, o importante é você também expressar a sua opinião. Agora vamos de visita presidenciável, né? Exatamente. O presidente da República, Jair Bolsonaro, passou ontem por Cuiabá e nós vamos mostrar agora apenas parte dessa visita, porque ao longo do programa vamos continuar falando, tá? Sobre o presidente Jair Bolsonaro e a incursão dele em Mato Grosso. Agora nós vamos precisar mais dessa informação na declaração da ministra da Agricultura, Tereza Cristina, que disse o seguinte, que as grandes empresas, as multinacionais, não vão impedir o trabalho de desenvolvimento nas aldeias indígenas. Vamos conferir então parte da visita e também dessa importante declaração da ministra Tereza Cristina. Roda aí.
14 tratores estão entre os 42 maquinários agrícolas a serem repassados pelo governo federal a povos indígenas matogrossenses. O presidente Jair Bolsonaro fez a entrega simbólica das chaves em Cuiabá. Foi no encerramento do encontro regional da FUNAI, Etno, Desenvolvimento e Sustentabilidade. O presidente da Fundação Nacional do Índio resumiu as atuais políticas públicas para o setor. Veja só aqui um exemplo. Os indígenas de Mato Grosso e Rondônia, como são coletores por natureza, coletaram 300 toneladas de castanha do Pará no último ano. Isso abasteceu o mercado brasileiro e foi exportado para a Holanda. É uma iniciativa inédita. E você mostra que não há potencialidade só de agricultura de larga escala. Há também potencialidades de agricultura de pequena escala, como é o caso das coletas de produtos e essências que dão dentro da própria terra indígena, como murici, babaçu, açaí, a própria castanha, dentre outros. O governador de Mato Grosso também disse o que o estado tem feito pelos povos indígenas. Estamos, nesse momento, construindo um fundo garantidor que vai alavancar crédito. O Estado de Mato Grosso será o avalista para que 2 bilhões de reais possam ser colocados à disposição de pequenos, micros e até médios empreendedores do Estado de Mato Grosso. Esse fundo garantidor vai ter um destaque especial para que os povos indígenas, assim como todos os matogrossenses, possam ter essa garantia, esse aval do Estado para ter esse crédito que até hoje eles nunca conseguiram. São ações como essas e tantas outras que eu sei que sob a liderança do Marcelo, da FUNAI, do seu ministério, nós poderemos fazer e dar aos nossos irmãos índios a dignidade e o futuro que queremos para todos os brasileiros. O presidente da República defendeu liberdade para os povos indígenas produzirem em suas terras. A liberdade não tem preço, ela vale mais que a própria vida. Quantas pessoas deram sua vida por liberdade? E os nossos irmãos querem o quê? Não é nem que querem, eles têm o direito. E nós temos o dever de dar essa liberdade para eles produzirem. O irmão nosso, trabalhando, ele deixa de ser um cliente do Estado. Em vez de proporcionar despesa, vai dar lucro para o Estado, para o governo federal, para o Mauro Mendes aqui, o governo estadual, para as prefeituras. Essa patrulha mecanizada que vocês vão nos entregar hoje, isso aqui é para vocês começar a trabalhar, produzir seus alimentos, fazer ações que vão melhorar a vida do seu povo. Não peçam cartão de auxílio, não peçam Bolsa Família, peçam condições de trabalhar. A ministra da Agricultura afirmou: não há risco no futuro dos negócios indígenas sofrerem concorrência ou serem engolidos por empresas multinacionais. Bolsonaro afirmou ser a favor da demarcação de terras indígenas, mas não as realizadas nos últimos 33 anos. O Supremo Tribunal Federal botou em pauta novamente a questão do marco temporal. Ou seja, já estava decidido. O que os nossos irmãos indígenas ocuparam até 88 é deles. É justo, é direito. Ninguém é contra isso. Mas o Supremo quer reabrir para centenas e centenas de novas áreas. Está definido. É deles. Eles têm que ter o direito de trabalhar essa terra. O marco temporal é importante para garantir as reservas que já são demarcadas e as futuras que porventura vier a ser demarcada, tem que levar em conta a data que ele ocupava aquela terra e ter o devido processo legal. Arnaldo, líder Pareci, cobrou do presidente da República e do governador de Mato Grosso a construção de uma escola técnica na aldeia, que será feita pelos índios, com ou sem participação dos governantes. O indígena ainda cobrou respeito à diversidade dos povos. Aqui, senhor presidente, tem o projeto de construção de uma escola técnica dentro de uma terra indígena para nós formar os nossos indígenas a nível técnico. Que seja ela estadual, federal, não sei, mas nós temos necessidade de formar
formar. E depois de formar, é nossa obrigação como indígena buscar campo de emprego e colocação para esses indígenas que estão se formando. Então eu quero uma assinatura do senhor receber. Nós não estamos pedindo isso de graça. Nós queremos que isso aqui seja encaminhado, porque se vocês ajudarem, nós vamos fazer. Se vocês não ajudarem, nós vamos fazer sozinhos. Bom, gente, apenas o início, viu, de tanta discussão que ainda vai acontecer aqui nessa bancada em relação às declarações do presidente da República, Jair Bolsonaro. O que nós acabamos de exibir foi o presidente defendendo tanto o agro como o desenvolvimento também para todas as etnias indígenas aqui de Mato Grosso e, claro, do país também. E aí, professor, o presidente da República diz que está trazendo uma pacificação entre o setor produtivo juntamente com a questão indígena, antes um grande problema para o Brasil, com muitas inflamações, muitas tensões, e a própria ministra já disse, olha só, vai ter garantia de que, de fato, o desenvolvimento será uma realidade em todas as questões indígenas. O indígena vai poder produzir. Claro, vai poder produzir, eu acho que deve produzir. Eu tenho a mesma leitura aí, sob o ponto de vista de produtividade, até porque todos nós somos partícipes de um Brasil só, né? Somos brasileiros, né? E os índios devem ter todos os seus direitos e deveres também garantidos, né? E eu acho que a política inclusiva, ela é extremamente necessária em um momento como esse, né? Essa harmonia entre os lados que, por longa data, de certa forma, se enfrentaram, deve acabar, né? E o governo deve, sim, fazer com que realmente isso aconteça, dando oportunidade, até porque hoje nós temos um índio tecnológico. Vocês viram na matéria aí que o tempo todo o pajé lá, o principal índio lá, ele de certa forma filmando, fotografando e registrando todo esse evento bastante importante, inclusive pedindo a inclusão de uma escola, que é fundamental também para aquela comunidade, para aquela aldeia. Então, este índio inclusivo e tecnológico deve sim participar e os governos, enquanto poder público, deve dar todo o auxílio e todo o acompanhamento nesse processo. Kleber Lima, presidente Jair Bolsonaro, faz pontos positivos em relação a toda essa discussão sobre o desenvolvimento indígena. Claro que também ele elogiou o agronegócio, disse que toda essa crise vai ser superada graças, né, a essa produção gigante do Brasil, embora não é exatamente isso que outros países desejam. Olha, o evento de ontem era um seminário de etnodesenvolvimento. Discutir o desenvolvimento na perspectiva daquelas etnias, que é diferente da nossa. Tudo da questão indígena é diferente da questão não indígena. As terras em que eles ocupam, ela tem a componente ambiental, tem a componente etnocêntrica, antropológica, e tem a componente econômica, né? É evidente que hoje, como a sustentação dos indígenas, hoje, da forma que ela acontece, ela produz muita miséria, né? Eles são extremamente miseráveis, comem mal, vivem mal. As matas, em razão do impacto da agricultura extensiva no derredor das aldeias, já não possuem a mesma riqueza que possuía antigamente, para caça, para pesca, para extração de alimentos. Eles vivem da coleta, né? Enfim. E nós já temos aqui algumas experiências bem-sucedidas ali no Chapadão do Parecis. O que acredito que o seminário vai ter, o seminário que eu digo assim, a discussão envolvendo os especialistas na área vai ter que encontrar é a justa medida da introdução da lavoura mecanizada, da atividade exploratória branca ou não indígena dentro das aldeias, para que ela possa produzir uma sustentação melhor para os índios, mas sem impactar tanto no seu modo de vida também, porque senão daqui a pouco vai ter índio arrendando terra para sojicultor passar a patrola e o correntão e descaracterizar totalmente. Aí não faz mais sentido também, né? Essa exploração. Chama a atenção que essa foi a parte da visita oficial do presidente, entrega de 42 tratores, e o governo anunciou, o governo do estado, a criação de um fundo de 2 bilhões de reais para pequenos e médios produtores, que também terá uma parte dele disponibilizada
para os índios. Só um detalhe do impacto que essa relação causa. Eu lembro que o ex-governador Blairo Maggi, ele gostava de dizer isso, que ali mesmo, perto de Sapezal, tinha uma reserva que eles tinham um conflito muito grande quando eles chegaram ali, os Maggi e os outros produtores naquela região, e eles foram aquilatando, conversando, e ele tinha um orgulho, entre aspas, de dizer o seguinte, que essa relação estava tão boa que o cacique tinha dado o nome do filho dele de Blairo. Né? Então tinha um blairinho lá na aldeia, e aí entra exatamente o perigo desse impacto do não indígena dentro do modo de vida dos índios. Daqui a pouco eles estão completamente descaracterizados. Para a gente encerrar esse assunto indígena, é possível nós entendermos que de fato é um grande avanço, uma modificação nesse cenário todo. Nós presenciamos aqui em Mato Grosso, claro, diante do tamanho que representa a população indígena. No governo passado, por exemplo, os índios faziam inúmeras manifestações, tomavam aqui a FUNAI, professor, havia períodos em que nem mesmo combustível o índio tinha e as crianças morriam nas aldeias porque não havia mais um atendimento médico de qualidade, não dava muitas vezes tempo de chegar até um posto de saúde, muitas manifestações. Os índios diziam, olha, nós estamos aqui sem nada do governo federal. Uma outra realidade agora? Não, eu não prestei atenção, desculpa, eu não prestei atenção, eu estou com a cabeça aqui. A minha filha mandou uma mensagem para mim, olha que interessante, ela tem 15 anos e mandou assim, pai, estou assistindo, qual que é a diferença entre cacique e pajé? E eu não sei. Não faço a mínima ideia. Eu vou consultar aqui o nosso... O pajé é um curandeiro. E tem uma dupla sertaneja chamada cacique e pajé. Um faz a primeira voz, outro a segunda também. Eu achei interessante. Um é o líder político, o cacique é o líder da aldeia. Da tribo. E o pajé é o curandeiro. É o curandeiro. É orientação espiritual. Então esse que estava aí é o cacique. Aí você apertou agora. Aí tinha. Geralmente são os caciques. Geralmente normalmente os caciques quem que fazem as representa, representações. São os caciques. Mas o pajé ele é o curandeiro e dá orientação espiritual. Ok? Interessante. Tá bom. Então tá professor, o que eu estava dizendo aqui, um momento diferente para o Brasil, nós presenciamos aqui em governos passados, totalmente o contrário, os indígenas implorando a atenção do governo federal por questões básicas de sobrevivência. Nós não podemos esquecer que no Campo Novo do Parecis, como bem disse o Kleber, já existe uma experiência positiva nesse sentido, né? O indígena plantando soja, vendendo soja e, de certa forma, tendo rentabilidade com isso, né? É uma experiência positiva, existe sim a possibilidade de harmonia com o setor do agronegócio. Quem deve mediar esse processo todo é o governo federal e está fazendo o que deve ser feito. É isso, nada mais que isso. Só uma dica aqui para sua filha, que eu sei que ela canta e canta muito bem. Tem uma música. Está assistindo. Como é que é o nome dela? Ingrid. Ingrid, vou te dar uma dica e eu gostaria muito, o tio ia ficar feliz se te visse cantando essa música um dia desse, a capela ou acompanhada pela sua mãe ao piano. É uma música que chama Princesa Encantada, dessa dupla que eu falei aqui, Cacique e Pajé. É um sertanejo, mas você pode fazer uma versão lírica dela que vai ficar maravilhosa. Tá bom. Vai ficar feliz. Posso chamar de tio também? Pode, você pode. Ela vai gravar. Gente, chegou o momento de ler a sua mensagem, né? Tá querendo participar aqui conosco? Vamos então para as mensagens. Bom dia, meu presidente pensa em todos, parabéns. O homem que pensa em Deus, família e pátria, nunca foi tão fácil escolher. Outros países não querem o nosso desenvolvimento. Bom dia, bancada. É triste ver políticos como Nininho num evento como esse e tantos outros buscando tirar foto com o presidente. Bom dia, sextou, bancada. Cuiabanos estão de parabéns ontem. Mostraram maturidade, não foi muita gente como bolsonaristas achavam. Quem vai fiscalizar se índio está trabalhando? Kleber, o presidente deixou o povo na peixaria e foi ao Clube do Sargento. A educação não é dele, todos já sabem. A pergunta é, já que gosta tanto do Exército, por que foi para a política e não seguiu carreira? Bom dia, bancada maravilhosa, que Deus abençoe ricamente vocês, amém. Só uma pergunta, o Nenel não foi convidado para a recepção do presidente? A Terezinha do Residencial Santa Terezinha.
Bom dia, bancada. O que eu gosto muito é de que algumas atitudes de Bolsonaro, uma delas foi que ele deixou um monte de traíras, deputados e vereadores sem nenhuma credibilidade como parte do povo lá no Hotel Fazenda e foi almoçar na Associação de Subtenentes e Sargentos do Corpo de Bombeiros no São Gonçalo Beira-Rio. Isso sim foi fantástico, não ficou no meio dos abutres para não ter uma indigestão. Adorei isso. Abutres, esses são com certeza embolsaram dinheiro na pandemia. Bom, gente, vamos comentar ainda, tá? Sobre as declarações, até mesmo a postura do presidente Bolsonaro, mas daqui a pouquinho, viu? Porque vamos para um rápido intervalo, voltamos já já com um debate muito importante que iniciamos essa semana aqui no programa. Hoje teremos a presença do deputado Max Russe, presidente da Assembleia Legislativa, que vai falar conosco sobre aquela grande polêmica da proibição da pesca na região do Manso. Voltamos já.